Bom dia. Quero iniciar agradecendo aos coordenadores do evento e aos coordenadores desse simpósio pela acolhida do nosso grupo de pesquisa. Quero dizer também da alegria em participar pela primeira vez do evento e poder compartilhar um pouco do projeto que estamos desenvolvendo no Grupo de Pesquisa Políticas e Ensino de Línguas no Centro-Oeste, GPELCO, vinculado ao Centro de Estudo e Pesquisas em Linguagem, o CEPEL, e ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da UNEMAT. O nosso grupo agrega vários participantes, professores e alunos da graduação, da pós-graduação e professores da rede de ensino básico, empenhados na execução do projeto Ciência, Estado e Políticas, que se volta para o estudo das políticas de ensino, em particular das propostas apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular e pelo novo ensino médio, pensando também na elaboração dos projetos pedagógicos das escolas, nos materiais didáticos, que terão que se adequar às novas demandas do Estado. Mas nessa apresentação, eu trago parte de um trabalho maior, realizado em parceria com a Renata Geretti, em que selecionamos propagandas divulgadas na mídia sobre a reforma do novo ensino médio. E quero dizer que essa reforma do novo ensino médio, ela está sendo pensada na relação com um conjunto de reformas que foram empreendidas pelo atual presidente Michel Temer. E ressaltar que o trajeto de leitura que nós apresentamos, ele resulta de reflexões propostas por Pechet e por Orlandi sobre a questão da leitura, de uma leitura que se pretende não subjetiva, ao explicitar o modo de produção do discurso, o processo discursivo, de uma leitura considerada a interpretação, afetada pela ideologia. Sob o viés teórico da análise do discurso, nós pensamos a enunciação determinada pela discursividade, entendida como um processo de reformulação de um enunciado, através do qual ele é posto em funcionamento, surgindo como uma de suas possíveis formas de atualização. Num primeiro momento, descrevemos as condições de produção da ação que se realiza em torno das reformas. Destacamos que no dia 23 de setembro de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória, de número 746, assinada pelo presidente da República, a qual propunha mudanças para o ensino médio. Essa ação nos chama a atenção pelo fato de a medida provisória ser um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente em casos de relevância e urgência, devendo, no prazo de 60 dias, ter a aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado, para assim se tornar definitivamente lei. E quero aqui fazer um parênteses, para dizer que, em tese, as medidas provisórias, elas só podem ser editadas pelo presidente em situações de extrema relevância e urgência. Mas, na prática, não tem funcionado assim, uma vez que a lei permite, o Temer vai fazendo várias medidas para conseguir aprovar os projetos que ele tem em mente realizar. Ele mesmo afirmou, no ato de sua posse, que seu governo haveria de ser reformista. E está sendo o governo das medidas provisórias. A cada 6 dias no cargo, ele emite uma medida provisória, segundo o jornal Destaque. Voltando à questão, posteriormente, a medida provisória ela foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 13 de dezembro de 2016 e no Senado, dia 8 de fevereiro de 2017, com 43 votos a favor e 13 contrários. A expectativa era de que, neste ano, as turmas já começassem com um novo modelo de ensino médio. No entanto, sua implementação só irá ocorrer no primeiro ano letivo seguinte à publicação da BNCC. Então, a estimativa é de que, até 2019, o dito novo ensino médio já esteja implantado em todas as escolas do país. Entendemos que a medida provisória ela se constitui em uma medida um tanto autocrática, ou seja, baseada no poder do atual presidente da República, mas que vai na contramão do que é dito nas propagandas postas em circulação na mídia. Ou seja, o que queremos dizer é que as propagandas vão produzir um efeito de consenso, em que as evidências neutralizam as divisões e produzem efeitos de verdades, na proporção em que, pela repetibilidade,
as propostas do governo atual são mostradas como medidas aceitas pela maioria das pessoas. Processo esse que estabelece relações com uma rede de sentidos que vão sendo retomados pelo trabalho da memória, do equívoco, na medida em que vai se construindo uma direção de sentidos, dentre outras possíveis, para o que se entende por política de Estado democrático de direito. Conforme Orlandi, o Estado capitalista, regendo-se pelo jurídico, individualiza o sujeito, responsabilizando, fazendo funcionar a relação entre direitos e deveres. E assim, vemos, né, nesse caso, ele se utiliza das propagandas para dizer que a reforma é necessária para a garantia do direito de todos à educação. A propaganda que tomamos para análise, ela foi publicada dia 21 de junho de 2017 no canal do YouTube pelo MEC. Ela é legendada, dura apenas 1 minuto. Eu optei por não exibir o vídeo, mas por mostrar imagens e os enunciados que nós recortamos para uma tentativa de análise. Fizemos, assim, algumas capturas de imagens para analisarmos o modo como a produção de sentidos vai sendo conduzida para uma direção, para uma dada direção, a fim de produzir os efeitos de consenso. A primeira. Então, a propaganda intitula-se com uma pergunta, né? Como melhorar a educação do país? E na legenda ela traz o enunciado, conheça as mudanças que já estão sendo feitas, né? E o link do portal do MEC. Vários atores entram em cena, representando a população brasileira e a sua preocupação com o rumo da educação no país. Esses atores, eles vão falando ao longo da propaganda sobre a reforma do ensino médio. E abaixo aparece a legenda com os enunciados verbais, como vocês podem observar. Então, além de falar, aparece escrito essas legendas com o que eles estão dizendo. A primeira imagem. Então, inicia-se com esse questionamento. Como mudar o rumo da educação no país? E, em seguida, eles vão respondendo. A segunda, ouvindo as pessoas, buscando o interesse da maioria. A próxima. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. E a próxima. Ouvindo pais, alunos, professores. Posteriormente, eles dizem que o novo ensino médio tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E colocam, de acordo com a pesquisa feita pelo IBOPE, e que a reforma dará aos jovens o direito de escolher o seu futuro, e assim garantir o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. E, em seguida, encerra com o logo do governo federal. Os atores estão aí representando os brasileiros e para os brasileiros, representando pais, professores e os próprios estudantes. Nos remete a algo dito no primeiro dia do evento, em relação ao jogo político, representar o povo, e vemos aqui que acaba por representar para o povo. Nessa propaganda, o argumento é de que as mudanças surgem após ouvir pais, alunos, professores, dando a entender que a reforma não é meramente política e autoritária, pois as pessoas estão sendo ouvidas, né? E, por isso, já conta com 72% de aprovação dos brasileiros. O que se põe em destaque não é o cenário escolar ou familiar, como nas outras propagandas, mas é a representação de posições que esses atores ocupam. Distintas posições, ora o aluno, ora o professor, ora os pais, ora especialistas da educação. Um simulacro construído a partir do interesse e de uma preocupação comum, o direito à educação, que desliza para o direito de escolher o seu futuro, restringindo a garantia ao direito de aprendizagem. Podemos observar o discurso jurídico sendo mais uma vez textualizado, sustentando o argumento de que pais, alunos, professores foram ouvidos, fazendo parecer, então, que se trata de uma prática coletiva,
democrática. Conforme Lagasse, uma das ordens de sentidos que constituem a memória do dizer da nossa sociedade, a instância jurídica, é configurada pelas relações entre direitos e deveres logicamente estabilizados, sendo a inscrição social do sujeito constantemente demandada por práticas tensas. Ou seja, esses discursos sobre a garantia de direitos já fazem parte de uma memória discursiva, permitindo aos brasileiros demandada por práticas que as leis, a Constituição, estão sendo cumpridas pelo atual governo. Observamos, então, uma falha nesse processo, pois o governo nos diz que foi uma decisão democrática. No entanto, não diz que foi por meio de uma medida provisória, uma medida autoritária, como vimos no início do trabalho. Dessa maneira, percebemos que se trata de uma política de Estado, que, com um falso real de democracia, promove o apagamento dessa prática autocrática. E eu cito aqui Pechet, quando diz: o registro da ficção, conhecida como tal em seus efeitos, parece hoje deixar, na política, cada vez mais lugar ao parecer, isto é, a um simulacro do real, ou seja, uma ideologia da manipulação, inscrita na aparência falsa da política imaginária. Sendo assim, o Estado, em suas propagandas, simula uma real mudança na educação em prol dos direitos de todos, mas o que se observa é que há uma tentativa de produzir consensos, conter resistências, para que as reformas se efetivem. De acordo com Pechet, trata-se da política do performativo, e quando dizer equivale a fazer, o gesto substitui a prática, e é a língua de Estado falando. E, nesse caso, não é informação, é propaganda. Portanto, é para isso que as propagandas importam para o Estado, como um artifício de manipulação das massas, propagando a discursividade de que as reformas são necessárias. Sendo assim, o atual governo utiliza-se da língua de Estado, que representa o real sob uma falsa aparência, e como já observamos em um outro trabalho sobre a propaganda da BNCC, não se pratica mudança, pratica-se reformas. Desse modo, a discursividade sobre o novo ensino médio nas propagandas, elas vão na direção de produzir consensos em torno de um sentido que desliza do direito à educação ao direito de escolha. E aí vemos a contradição. Não se trata de uma escolha, uma vez que esta já está determinada pelas condições econômicas, sociais e históricas. E, mais uma vez, apaga-se nesse processo a divisão de sujeito e dos sentidos, que é constitutiva dessas relações, como já observou Orlandi. A autora, em seu artigo Propaganda Política e Língua de Estado, em que analisa o logo Brasil, um país de Brasil, um país de todos, também retoma a questão da política do performativo, em que os gestos e as declarações substituem as práticas, remetendo ao mesmo tempo a cada um e a ninguém. Vemos que o Estado adere a tais mecanismos para que possa continuar a exercer o seu poder. Utiliza-se do marketing político, que não descansa, não dá trégua, faz circular diariamente na TV, no rádio, nas mídias digitais, um discurso direcionado ao povo. Aliás, essa é um dos elementos do funcionamento e da eficácia da propaganda. Fazer ecoar um discurso sobre mudanças. São os novos modos de assujeitamento. A propaganda política, ela não discerne o que circula entre todo mundo e ninguém, cada um, né, e os outros, quando assevera de modo genérico: as pessoas foram ouvidas. Quais pessoas? Isso irá garantir o direito à educação. Que educação? O ensino técnico? A propaganda faz parecer garantir a todos
a todos os alunos e a cada um deles as mesmas oportunidades de aprendizagem. Idealiza-se um conjunto de saberes comum, produzindo na ilusão da igualdade o apagamento das diferenças sociais. E apaga-se também nesse processo o político. E eu finalizo com uma citação que eu gosto bastante, está sempre presente nos meus trabalhos, da Pfeiffer. O político, como argumento, sustenta o não deslocamento, mantendo o sentido de benefício para aqueles que têm garantido direitos. É isso. Obrigada.